É preciso muito talento, como eu disse, muito conhecimento para criar um mundo já nas primeiras imagens, prender o interesse do público e conduzi-lo pela história. Se você consegue captar o interesse jogando a vida de um personagem empático totalmente fora de equilíbrio nos primeiros, sei lá, 15 segundos, então eles vão embarcar com você e curtir a experiência, seja ficção ou realidade. Obrigado, Robert. Certo. Quais são os limites para os enfeites em uma história de marketing verdadeira? Isso tudo que vimos mais uma vez nos leva de volta a uma profunda questão de gosto pessoal e de discernimento individual. Enfeite, veja bem, esse termo já tem uma conotação negativa porque soa exagerado, não é? É um enfeite. Não é necessariamente real, é um certo exagero. Mas aquilo que você considera um embelezamento em uma história belamente contada pode ser absolutamente fiel à realidade. Assim, torna-se apenas um enfeite, quando não acreditamos nisso. O que alguém pode chamar de enfeite é algo que te tira da realidade da história. Parece exagerado, parece demais, parece excessivo, e o que aconteceu é que você perdeu a credibilidade. O público já não acredita mais nesse personagem, no problema dele, na luta dele para conseguir o que quer, e de alguma forma, agora você quebrou o contrato. Com o público, eles querem acreditar, mas você foi longe demais e quebrou o senso de credibilidade deles. Por outro lado, você pode criar uma história maravilhosamente contada, que é uma fantasia perfeita. Personagens fantásticos em situações fantásticas, e é um grande símbolo ou metáfora para os seres humanos passando pela vida lutando para conseguir o que querem, mas feito, sabe, no estilo Harry Potter. Ou uma história animada, algum tipo de, sabe, versão fantástica em desenho animado. Então, o que é importante é que a história que você conta, e essa é uma ótima pergunta sobre o que é um enfeite, que a história que você conta cria um mundo internamente, que seja verdadeiro. Verdadeiro para si mesmo. Se você cria um mundo onde, sabe, coisas fantásticas acontecem, tudo bem. A gente assiste essas histórias com frequência e adora porque se passam em um mundo metafórico que se parece com o nosso. É um símbolo, uma metáfora para o nosso mundo. E nós adoramos ver essas histórias. E não temos senso de enfeite porque elas são fantásticas. Quero dizer, Game of Thrones foi uma das séries de televisão mais brilhantes da história. E é um mundo fantástico, cheio de, você sabe, não apenas dragões. Falemos sobre enfeites. Não apenas três dragões. Um deles era um dragão zumbi. Mas era crível. Nesse mundo, isso aconteceria. Então, a chave para saber o que é um enfeite ou não é a credibilidade. Criar um mundo no qual acreditamos, contar a história de um jeito que nunca duvidamos dela, e isso satisfaz. E exatamente como você constrói esse mundo determina o que é realista, o que é verdadeiro, o que é crível ou não, mesmo que seja fantástico. Portanto, internamente, isso é verdade. E perceber o que vai longe demais, o que quebra essa credibilidade, isso novamente é um julgamento, uma questão de gosto, uma percepção do todo, e quais partes dentro desse todo são fiéis a ele, e o que de alguma forma está fora desse mundo e não pertence a ele. Então, tudo começa, sabe, nessa segunda etapa. Quando você está montando sua história, quando está escolhendo a realidade que quer usar, o valor em jogo, os personagens em jogo. Quando você está fazendo essas escolhas, sua sociedade, o mundo físico e o mundo temporal.
Você está estabelecendo um certo padrão para o que é verdadeiro, crível dentro desse mundo. E então, uma vez que você estabelece isso, precisa permanecer dentro desse padrão, e você não pode sair dele. Obrigado, Robert. Certo, próximo. Você acredita nisso? Os 5 pilares de quê? A construção de histórias pode ser transposta para formatos mais curtos na internet. Absolutamente, se você está falando dos 5 elementos que desencadeiam a progressão instantânea: complicações, crise, clímax, para sempre e resolução. Esses são os 5 elementos aos quais você está se referindo. Como você deve ter notado, eu os estruturei em 8 etapas, mas esses 5 elementos, é claro, foram incorporados juntamente com pesquisa e criação do mundo e tudo mais. Mas com certeza, você pode contar a história em que? 15 segundos. Situação instantaneamente reconhecível, ponto de virada e fim. E todos os 5 elementos estarão lá. Vai ter um evento inicial. Vai ter conflito, vai ter uma decisão de crise, uma ação de clímax e uma resolução em 15 segundos, com certeza. Não é fácil de fazer. Curto, devo te dizer, e você vai descobrir isso se ainda não sabe. Trabalhos curtos, 1 minuto, 30 segundos, seja o que for, pedaços curtos assim são realmente difíceis. Muito difíceis. Se você tivesse 30 minutos, 90 minutos, o trabalho fica muito mais fácil. Porque você tem tempo para estabelecer esse mundo, apresentar esses personagens e por aí vai. Quando você tem que fazer isso em 1 minuto ou meio minuto, aí é realmente difícil. É por isso que os shorts funcionam assim. Há tantos clichês. Porque nos primeiros momentos, você precisa criar uma situação que seja imediatamente reconhecível. Você não tem tempo para explicações. Você não consegue explicar quem são essas pessoas e em que tipo de mundo elas vivem. Qualquer que seja, você não tem tempo nenhum. Para dramatizar a exposição, o público precisa reconhecer imediatamente a condição, o momento de quem é a vida que está em jogo aqui. E então você precisa tirar isso do equilíbrio e tentar restabelecer esse equilíbrio em apenas alguns segundos. Então, quantas coisas podem dar errado na vida de alguém nos primeiros 5 segundos de uma história de 30 segundos? É um pouco limitado. E é por isso que você vê tantos clichês com tanta frequência. E é preciso genialidade para contar uma história realmente eficaz em um curto período de tempo, que não seja um clichê, que não seja algo que já tenhamos visto antes. Mas os elementos estão todos lá. Eles só precisam ser feitos de uma forma que não exijam explicações. Obrigado, Robert. Certo. Quais são os principais componentes de uma história de marca impressionante? Bem, o mais importante, como destaquei na palestra, é a empatia. Como você cria? Como você trabalha com uma marca? Em que tipo de contexto você coloca essa marca? Que tipo de história você conta sobre essa marca que faz as pessoas pensarem que ela é humana como eu? Os exemplos que eu dei, por exemplo, o pneu Michelin. Você sente empatia imediata porque sabe que eu me preocupo com minha família, meu filho e o bem-estar deles. E a Michelin também. Eles são seres humanos como eu. Eles se importam com vidas, com as pessoas, assim como eu, com a minha própria família. A Nike, com sua empatia instantânea, simplesmente faz isso. A Nike entende a natureza humana, que é resistente, preguiçosa e não gosta de fazer o trabalho árduo. A Nike entende isso e está do meu lado. Eles querem que eu simplesmente faça isso. Banco TC.
Nós reconhecemos plenamente que esta instituição bancária demonstra um profundo respeito por todos os aposentados e compreende perfeitamente todas as necessidades e o que eles realmente desejam. Eles querem reviver as alegrias da sua juventude. Assim, o TC Bank passa a ter uma compreensão humana de mim. E essa é a chave, de imediato. Como transformar uma marca? E torná-la humana de um jeito que o público reconheça imediatamente. Por trás dessa marca existe uma pessoa, uma mente. Ou melhor, que entende a minha humanidade. De certa forma, ela é parecida comigo, então eu posso me identificar e ter empatia por ela. Isso é o mais importante. Sem isso, se você não cria um elo de empatia entre o consumidor e a marca, não importa qual história você conte. Se as pessoas não sentirem que essa marca é, de alguma forma, humana como elas, então vão ter uma indiferença enorme, se não resistência, a qualquer coisa que você apresentar. Então, o primeiro. No fim das contas, a chave mais importante é, de algum jeito, identificar a humanidade dentro dessa marca. É por isso, aliás, que marcas inteligentes têm uma causa. Elas têm algum programa social que fazem além de simplesmente ganhar dinheiro. Elas têm uma missão. Por exemplo, existe uma marca de sabão em pó nos Estados Unidos chamada Tide. Eles não fazem propaganda disso, mas o boca a boca conta que quando há um desastre natural, e nos Estados Unidos temos muitos desastres naturais, furacões, terremotos, tornados e por aí vai. Quando acontece um desastre natural desses, uma enchente, seja o que for, depois do ocorrido, a TID envia caminhões para a área afetada, carregados com máquinas de lavar e secadoras, para que as pessoas cujas casas foram destruídas, que montam uma barraca no terreno para morar e, se elas têm acesso à eletricidade, ainda possam lavar e secar suas roupas, certo? Com uma máquina de lavar e uma secadora novinhas. Essa é uma missão que a TID tem. Como eu disse, eles não fazem propaganda disso, não divulgam, mas as pessoas sabem. Elas sabem que a TID se importa com as pessoas em situações de desastre. Então, ter uma missão ambiental de algum tipo, uma missão social de algum tipo que ajude as pessoas, mostra que a empresa se importa e não fica fazendo alarde sobre isso. Não adianta absolutamente nada uma empresa ter uma missão definida para lidar com um determinado aspecto específico da pobreza, por exemplo, e simplesmente ficar. Promovendo isso no seu trabalho e dizendo: somos boas pessoas, temos uma missão. Todo mundo sabe que isso é só estratégia, é coisa de mercado. A Starbucks manda seus funcionários para a faculdade. Eu já vi alguns comerciais da Starbucks que mostravam isso, mas eles não fazem mais isso. Eles simplesmente deixam as pessoas saberem sobre a Starbucks em todo lugar. E os funcionários conhecem o programa, contam para os pais e assim por diante. Tudo isso gera empatia pela empresa. Então, se você tem um cliente que não tem uma missão definida e quer criar empatia, no público em geral, você poderia sugerir uma missão. E então lide com isso discretamente, seja como for, mas o suficiente para que comece a consciência disso. Missão no mundo. Gradualmente muda a atitude do público em relação ao positivo. Obrigado. Robert, certo. Será que pessoas que trabalham com dados concretos podem se beneficiar de uma boa narrativa? Bem, é difícil para eles. Porque veja, pessoas que acreditam em dados. Dados.
Com bastante frequência, eles confundem o que é apenas um fato com a verdade absoluta. E é exatamente por isso que pode ser extremamente complicado para que eles compreendam. Pessoas que vivem de dados. O que são dados? Dados te dizem quantos e com que frequência, certo? Dado é fato. Quantas vezes ou quantas dessas coisas existem e com que frequência elas acontecem? Seja o que for, isso é dado. Quantos e com que frequência? Isso não é. Isso é um fato, mas não é a verdade. A verdade não é o que acontece. A verdade é como e por que o que acontece. No começo da palestra, eu falei sobre causalidade, sobre mudar sua lógica. Para entender as reações em cadeia da vida, causa e efeito, tornar-se causa, tornar-se efeito, tornar-se o que for, a interconexão. Então, para ilustrar melhor esse ponto, por exemplo, os dados estatísticos brutos simplesmente não poderiam te dizer de que maneira exata funciona a mente subconsciente complexa de um grande diretor executivo que lidera uma empresa de sucesso. Poderia fazer ou arruinar a vida de 10.000 funcionários. Como uma escolha feita pelo CEO, que é guiada subconscientemente, emocionalmente, que ele ou ela de alguma forma racionalizou, mas ainda assim, esse impulso subconsciente gera uma decisão que terá consequências. E que pode tanto melhorar quanto prejudicar a vida de todos os funcionários. Nenhum dado pode te dizer como a mente subconsciente de um único indivíduo pode afetar a vida de milhares de pessoas. Para entender isso, é preciso ter um conhecimento profundo da natureza humana, da sociedade, das relações entre as pessoas e ser capaz de traçar causa e efeito. Em todos esses diferentes níveis, os conflitos internos que são conscientes e subconscientes, é claro, conflitos pessoais, amigos, família, amantes, conflitos sociais, conflitos físicos e a interação de todos esses níveis da vida. É preciso ter uma visão complexa da realidade. Agora, não há razão para que você não consiga, e para que as pessoas que se destacam com dados não consigam. Reconhecer também a interconexão das coisas e ter entendimento de como, com que frequência e em que medida e como e por quê. O problema é que uma grande quantidade de pessoas que conseguem prosperar e ter sucesso com dados não param para refletir e perceber de fato que os dados são simplesmente a camada mais superficial de tudo. Em profundidade, são todas as camadas da realidade até o inconsciente e como elas interagem para produzir a superfície. A superfície dos dados é um produto de todas as forças ocultas por baixo dela. E se você não entende essas forças, vai interpretar os dados de forma errada. A interpretação. Os dados exigem discernimento, exigem sabedoria, um conhecimento de causalidade. E se você tem ambos, se entende a causalidade e as manifestações superficiais, então você pode, sabe, realmente ajudar a melhorar o seu mundo. Mas se você só tem dados, pode ser ilusório achar que você entende a causalidade. Então esse é o risco. Esse é o risco. Obrigado, Robert. Certo, próxima. Você acredita que a atenção é o ativo mais valioso do ponto de vista do marketing? Bem, você precisa conquistar a atenção, como eu disse. Mas se você chama a atenção por um momento, não consegue mantê-la e não consegue recompensá-la. Então não adianta. Então você sempre pode fazer algo chamativo, algo que sabe, chame a atenção e prenda o olhar. Mas aí você precisa manter essa atenção e entregar o que prometeu. E por isso, um não pode ser mais importante que o outro.
Você precisa dos três. Você tem que chamar a atenção, manter a atenção, recompensar a atenção, satisfazê-los. E depois levá-los à ação. Todos esses quatro são necessários. Um só deles não é suficiente. Obrigado, Robert. Que tipo de conteúdo você consome na internet? O Google, é claro. Eu consumo notícias. Isso me dá um ponto de apoio, uma posição de destaque na pesquisa. Assim, posso entrar na internet e pesquisar no Google. E é basicamente isso que o Google faz. Ah, eu escrevo em blogs. Sim, eu faço uma série chamada Works Doesn't Work. O trabalho não funciona, onde eu analiso séries de televisão, filmes, romances e peças de teatro. E faz uma análise de por que elas funcionam ou por que não funcionam. E assim, nós blogamos. E tem o Facebook. É isso. São esses tipos de coisas às quais eu contribuo. Mas eu me limito, em geral, ao que eu consigo encontrar no Google. Eu preciso fazer isso. Senão, não teria tempo de terminar os projetos que quero concluir antes de me enterrarem com uma pá na cara. Eu escrevo 7 dias por semana. E 6, 8 horas por dia eu tô produzindo livros. Eu só tô. Acabei de publicar recentemente o terceiro livro. Uhum, na trilogia de história, diálogo e personagem. Personagem. Saiu este ano e tô terminando um livro com um coautor sobre o gênero de ação. E assim que isso estiver pronto, e deve ir para o meu editor, durante o decorrer das próximas semanas, eu pretendo me dedicar a fazer uma abordagem completamente inovadora e muito mais profunda sobre a história que estamos acostumados a ver. Vou fazer outro livro sobre história, mas será uma abordagem bem diferente, uma maneira totalmente nova de enxergar essa grande empreitada que é contar histórias. E então, se eu tivesse em todo tipo de rede social, isso consumiria o meu dia, ou pelo menos boa parte dele. Eu pesquiso online, depois vou para a Amazon, procuro os livros e, sabe, sempre tem um ou dois livros. Acontece toda semana. E é quando eu faço isso. Quando não estou pronto, estou lendo. Obrigado, Robert. Ok. E nossa última pergunta de hoje: qual é o futuro do diretor de marketing? Eu acho que é um futuro brilhante. Quero dizer, sabe, capitalismo, negócios, faz o mundo girar. Nós, como você sabe, prosperamos. Nossa economia prospera com a compra e venda de serviços e bens. E assim, estamos constantemente fazendo marketing uns para os outros e de forma competitiva. Ah, o capitalismo predatório é um crime contra a humanidade. Mas o capitalismo, como um sistema de fornecimento de bens e serviços dentro de limites estabelecidos pela sociedade e pelo governo, que são humanistas e que buscam um equilíbrio entre o socialismo e o capitalismo. Quando fizermos isso direito, torna a vida o mais habitável possível em termos físicos. E assim estaremos sempre vendendo uns para os outros. Sempre estaremos trabalhando para fornecer bens e serviços uns aos outros, e por isso precisamos fazer marketing. Então, eu diria que o marketing, as pessoas que são realmente boas nisso, diretores de marketing, pessoas que realmente entendem disso, como chamar atenção, manter a atenção, recompensar a atenção e levar as pessoas à ação, pessoas que conseguem realmente fazer isso bem, essas pessoas têm um grande futuro.